noite a todos. Com imensa alegria que hoje eu estou aqui para a gente fazer uma reflexão juntos sobre um tema que acredito eu que todos aqui buscam, que é justamente a paz de espírito, né? E aí a gente pergunta: é possível alcançar a paz de espírito? E aí nós vamos refletir sobre algumas reflexões apontadas aqui por Emmanuel. Nós vamos utilizar esse livro aqui, ó, O Encontro Marcado. Ele é do Emmanuel, psicografado por Chico. E nós vamos estudar hoje o capítulo 13, que se chama Em Paz de Consciência. É um capítulo muito curtinho, se vocês repararem aqui, ó. Basicamente nós temos uma folhinha, né? Duas folhinhas, digamos assim. Mas são duas folhinhas muito valiosas. São duas folhinhas que nos trazem profundas reflexões. E são reflexões que nós conseguimos aplicar hoje no nosso dia a dia, né? Como toda palestra, né, que é aqui trazida, esse livro aqui, ó, ele foi, a edição dele foi em 1991. Né, pela ficha catalográfica dele. Então, um livro de 91, mas que a gente consegue muito bem colocar esses exemplos aqui, essas reflexões no nosso dia a dia. Então, antes da gente começar, eu só agradeço mais uma vez a presença de todos e agradeço, né, a espiritualidade amiga dessa casa, ao mentor desta casa, que preparou o ambiente, né, para nos receber aqui, para ouvir um pouco dessas reflexões e que possamos neste momento agora serenar um pouco os nossos corações, deixar um pouco as aflições, as perturbações, as preocupações do nosso dia a dia lá fora, para que a gente possa absorver ao máximo das reflexões aqui. Eu espero que essas reflexões toquem o coração de vocês, porque com certeza o meu foi tocado. Eu gosto sempre de lembrar, né, como todo palestrante, que a palestra primeiro é para o palestrante, porque a gente estuda ela um pouquinho, lê ela um pouquinho, e aí você vai se familiarizando com ela e de repente a gente fala assim: realmente, a gente precisa refletir um pouquinho mais, né? E aí eu começo então fazendo essa pergunta para vocês e deixando essa pergunta aí para a gente refletir. Será que a paz de espírito, é um destino ou é um estado do espírito? Vamos pensar nisso daqui. Hoje em dia, o que é a paz do mundo, gente? Hoje em dia, quando a gente fala em paz, e talvez muitos de vocês também vão entender dessa maneira, mas as pessoas entendem muito que a gente vai ter paz no dia que a gente tirar férias, no dia que eu for para uma praia que não tiver ninguém para me chamar, no dia que ninguém estiver me amolando, não estiver me falando nada, ou no dia que eu conseguir passar naquele concurso que eu estou estudando tanto, no dia que eu conseguir aquele emprego que eu tanto queria, o dia que chegar o dia do meu casamento, o dia que meu filho nascer, o dia que meu filho se formar. E aí a gente pode tecer
inúmeras situações aí em que a gente acha que quando chegar a essas situações nós estaremos em paz. Mas notem vocês que tudo isso que eu elenquei de exemplo aqui são situações externas. E aí vem outro ponto para refletirmos, né? Nós refletirmos. Será que a paz que eu tanto procuro, ela está no externo? Ou será que ela tem a ver com algo aqui, ó, dentro de mim, que só eu conheço e mais ninguém tem consciência daquilo? Ninguém sabe. Vamos ler mais um pouquinho, vamos falar mais um pouquinho, que a gente vai conseguindo linkar depois. Aqui na doutrina espírita, né, que é uma doutrina que eu considero muito esclarecedora e muito reconfortante também. Nós sabemos que nós vivemos num mundo de prova e expiações, onde o conflito, ele vai nos desafiar constantemente. Porém, esse conflito, ele não vem em forma de punição, ao contrário, ele vem para nos fazer uma moral, fazer mesmo, construir uma moral íntima para que a gente possa então se elevar, né? Para que a gente possa evoluir. E talvez essas provas e expiações venham, né, de acontecimentos de outras vidas passadas. Algumas pessoas falam débitos anteriores, essa palavra débito eu não gosto muito, mas vamos colocar como vivências anteriores que deixamos a desejar. Pois se somos espíritos em construção, nós temos que ter ciência que nós estaremos sempre aprendendo e sempre evoluindo. Então, nesse momento, o conflito ele vem para nos tirar dessa inércia, para nos provocar no sentido, opa, o que eu preciso ver aqui? O que eu preciso estudar aqui, né? O que eu preciso refletir? E esse conflito, muitas vezes, vem na forma de dor. E aí, quando a dor vem, ninguém quer a dor, né, gente? Se eu falar para vocês, eu amo os conflitos e as dores que eu passo, eu não vou estar sendo verdadeira. Ninguém quer uma dor, ninguém quer um conflito. Porque justamente ela nos tira ali do nosso conforto. Ela tira a gente da nossa zona de conforto e faz a gente fazer uma autoanálise sobre aquilo ali. E aí, quando essa dor, né, ela começa a afligir demais, o que é que acontece com os nossos pensamentos? Eles começam a ficar o quê? Muito turbulentos. Eu lembro que eu já passei por momentos aos quais, para mim, foram de grande conflito e grande sofrimento, a qual meus pensamentos não paravam e eu ficava remoendo aquilo. A impressão era que eu vivia num turbilhão e tudo que se me perguntassem assim, o que você precisa? Eu falava assim, eu preciso de paz. Mas, se olhassem ao meu redor, não tinha nada fora, externo, que estava ali, que pudesse ser trocado ou colocado ali, que me desse paz, né? Mas era algo interno, e aí a minha mente não parava, e eu dizia, meu Deus, o que eu vou fazer? Bom, obviamente que eu precisei passar por aquilo, eu entendi o que eu precisava com aquilo, né, aprender, mas eu estou trazendo esse exemplo para vocês, só para dizer que quando a gente está com a mente muito turbulenta, a primeira coisa que a gente quer é paz. Então daí já vem mais uma confirmação. Significa que a paz não vem do que está de fora, a paz vem do que está de dentro, né? Pois se está na minha mente, só eu vou saber o que realmente está me afligindo. E na visão espírita, gente, a paz não é a falta de trabalho ou de desafios, mas sim a tranquilidade
da consciência de seu dever. Então aqui já apareceu outra palavrinha, consciência, né? Então nós já podemos ligar a paz com uma consciência tranquila. Quando a gente está com a consciência tranquila, a vida não flui mais? A gente não deita a cabeça no travesseiro e consegue dormir? Agora, quando essa consciência não está tranquila, o que acontece? Aquele travesseiro vira uma moita de espinho, né? Você vira para um lado, vira para o outro, dá um cochilinho quando você acha um lugarzinho que não tem um espinho, mas logo vem algum pensamento que te tira a tranquilidade. E aí, né, Emmanuel, nesse texto, ele traz umas reflexões muito interessantes para nós, né? Ele vai falar aqui, então, ó, em paz de consciência. O tema dele é reconsideração na vida interior. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou ler um pedacinho e comentar. Eu achei que assim ficaria melhor, porque são reflexões muito profundas. Acredito que um data show ficaria um pouco cansativo para a gente. Mas é um texto muito bonito. Vejamos. Alguns instantes de reconsideração e perceberemos que, em muitas ocasiões, nós mesmos sobrecarregamos a mente de inquietações, com as quais, em verdade, nada temos que ver. O que ele está falando aqui nesse primeiro trechinho, né? No primeiro parágrafo aqui. Ele fala das inquietações que não são nossas. O que a gente tem o hábito de fazer, gente? Nós temos o hábito de sofrer por tabela, principalmente quando nos ligamos a notícias de tragédias, que sejam tragédias distantes, ou fofoca na família, fofoca de um vizinho, fofoca de um conhecido. E a gente começa a entrar nessa trama e a gente vai emaranhando nisso. E quando vemos, nós passamos o dia focado nesses problemas. Problemas que não são nossos e que a gente foi lá, pegou e trouxe para a nossa mente ruminar, né? Então, por exemplo, a gente passa aí, por exemplo, um almoço angustiado, discutindo a vida financeira aí de um famoso da TV, de um político que a gente nem conhece direito, né? Mas a gente se ocupa muito do que não é nosso. E aí, o que o Emmanuel traz de regra para nós? Ele diz assim: essa sua preocupação vai te ajudar a resolver o problema? Se a resposta for não, você apenas está o quê? Esgotando a sua bateria mental à toa. E aí a gente chega no final do dia o quê? Cansado, exausto. E, gente, o desgaste mental, o cansaço mental, ele é muito pior do que o cansaço físico. Porque o cansaço físico a gente deita, dorme e descansa. Mas o cansaço mental a gente não consegue descansar. Então, são inquietações em que eu procuro, que não fazem parte da minha vida. E olha, eu estou procurando lá fora, não estou procurando aqui dentro. Continuando, ele fala assim, ó, para nós. Nesse aspecto de nossas dificuldades espirituais, assemelhamos-nos a criaturas invigilantes que arrematassem os débitos desnecessários dos outros, permitindo-nos cair sob a hipnose das forças destrutivas que afazem alguns dos nossos parceiros de experiência. Quando
alguém chega perto de nós, carregado de raiva, de ódio, de reclamação de outras pessoas, né? A gente pode carregar aquela energia também. A gente tende a carregar aquela energia. Por exemplo, você está no seu trabalho e seu chefe chegou assim, muito sem paciência, muito mal-humorado, e ele te dá uma resposta ríspida. Em vez de entender, né? Em vez da gente entender que o problema é dele, não é você, você acaba o quê? Se sentindo humilhado. E aí muitas vezes você fica muito magoado, muito ressentido, e você acaba ficando o quê? Nervoso como ele estava também. Aí você chega em casa à noite, em quem que a gente vai desaguar a raiva? O chefe desagou em vocês, em nós, né? Nós chegamos em casa e vamos desaguar em quem? Naquele mais próximo, né? Ou vamos desaguar no esposo, na esposa, no filho, na filha, ou seja, na mãe, no pai, naquela pessoa que a gente estiver mais próxima. Sendo que nós tínhamos algum problema desse? Não. Aquela pessoa que eu estou jogando para ela tem alguma coisa? Não. Eu estou simplesmente o quê? Arrematando ali aquela raiva, aquele sentimento ali, nada positivo daquele meu chefe ali, né? Aquele estado dele ali de nervosismo, eu estou absorvendo de graça, né? Não estou sendo nem remunerado para isso, estou arrematando de graça. E também chega lá em casa, vou dar ali para quem estiver comigo. Então, mais uma reflexão que ele trouxe ali pra gente. Continuando aqui, ó. Porém, é justo compartilhar as provações do próximo, quando essas provações se lhes vinculem ao aprimoramento. Mas por que arrecadar os disparates estabelecidos voluntariamente por aqueles que lhe patrocinam o nascedouro? Ou seja, nós devemos sim ajudar o próximo, podemos compartilhar das provações que ele está passando, né? Porém, o que a gente não deve fazer é confundir a caridade de ajudá-lo com o erro recorrente que ele está cometendo. Então, para a gente entender melhor, um amigo que vive aí, né, entrando em confusões e te contando a mesma história, e você já tentou ajudá-lo de diversas formas. Como que a gente pode ajudá-lo? A gente deve sim ouvi-lo e ouvi-lo com muito amor. Porém, o que a gente não deve fazer? É pegar aquilo do outro para mim. Deixa com o outro o que é do outro e fique com o que é seu. Lembrando que a gente, né, não deve julgá-lo, porque o estado em que ele se encontra é o estado, né, que ele consegue estar neste momento. Talvez um dia ele perceba outras coisas e mude, e você pode pensar, será que eu já tive nesse estado? Provavelmente já. Hoje você já tem uma consciência maior, você já tem um conhecimento maior. Então, quando a gente ouve ele com amor, nós estamos compartilhando da prova dele. Mas a gente não deve deixar que a rebeldia dele tire o seu sono ou te adoeça, né? Porque aí, como o Emmanuel está falando aqui, a gente estaria arrecadando o disparate do nosso amigo. E aí, ele vai falar um pouquinho das aflições inúteis, que eu também gosto de chamá-la de aflições excedentes.
Comumente, estragamos grande parte do dia entregando-nos às aflições inúteis, com as quais em nada melhoramos a condição daqueles que deram a origem. Muito ao contrário, em lhes hipotecando a preço, nós vamos ampliando, transformando-se vezes a vezes em instrumentos de obsessão ou desarmonia, enfermidade ou delinquência. Quando a gente parte, para o lado das aflições inúteis, como Emmanuel traz aqui, das aflições excedentes, nós estamos falando das preocupações mentais, das preocupações excedentes, daquelas preocupações às quais nós não temos nenhum controle. E o que essas preocupações mentais, o que elas podem trazer para nós? Quando nós passamos horas e horas remoendo uma discussão que poderia ter acontecido e que na verdade não aconteceu, quantas vezes isso já não aconteceu com a gente? Quando eu chegar em casa, eu vou falar com meu filho isso, isso e isso, ou eu vou falar com meu marido isso e isso. Se ele me responder isso, eu vou responder assim, eu vou responder assim. A gente prepara o discurso mentalmente o dia todo. E às vezes, quando a gente chega lá, a conversa não acontece. Acontece outra coisa, a pessoa chega em outro clima, você entra no outro clima e a conversa não aconteceu. E aí, como resultado de ficar nesse desgaste todo, o dia inteiro, o que nós podemos trazer? Algumas doenças psicossomáticas para a gente. Podemos aí desenvolver gastrite, dor de cabeça, insônia. Por quê? Porque nós demos o apreço, ou seja, nós demos atenção ao mal e o mal cresceu dentro de você. A raiva, o ódio, nós fomentamos. Colocamos um pouquinho de fermento ali, E para isso, Emmanuel fala que a gente deve fazer uma imunização contra esses venenos mentais. Imunizemos contra a absorção de venenos mentais, em cuja formação não tivemos o menor interesse, Então, quando a gente consome, pessoal, conteúdos tóxicos de forma geral, nós estamos absorvendo esse veneno mental. Então, quando estamos nesse loop de organizar uma discussão o dia todo, o que você vai falar, pensando no que a pessoa vai falar, você está fomentando, você está aumentando a dose desse veneno. Quando a gente parte para ver notícias desagradáveis, conteúdos tóxicos, que hoje a gente tem, que mais a gente tem é acesso a notícias. E esse aparelhinho aqui, o que a gente fala aqui, a gente sabe que ele tem algoritmos e aí começa a passar um tanto de notícias sobre aquele assunto para nós. Então, se nós estamos falando, de notícias trágicas, de conteúdos tóxicos, ele também vai trazer só conteúdos tóxicos para a gente. E a gente acaba que a gente pega sem ver o celular, e se a gente começar a rolar uma tela de uma rede social ali, vamos dar exemplo aí no Instagram, a gente fica horas e horas sem prestar atenção, focados naquele tipo de conteúdo, Consumindo desenfreadamente esses conteúdos. E o que a gente deveria fazer, para melhorar isso aí? A gente deveria olhar para leituras mais edificantes, em tanta obra espírita, tanto livro espírita, tanto livros de mensagens que nos ajudam tanto, principalmente nos momentos de crise, Quer ver um outro jeito que a gente acaba se
se envolvendo nesse veneno tóxico? Quando a gente começa a ler comentários de ódios em redes sociais. Nós já sabemos que aquilo nos faz mal. Por que a gente continua lendo? Aí vocês podem me falar assim, não, eu nem comento. Tem gente que não comenta, mas vai lá e lê todos. Está consumindo do mesmo jeito que se fosse lá e escrevesse, né? A imunização, ela funciona como um botão desligar. Ou um filtro de não entrar em quê? E em debates inúteis, gente. Que só vão gerar aí o quê? Secreção de adrenalina e cortisol, e aí isso vai bagunçar um pouco aí o nosso organismo. E a gente não deve também, gente, agravar o erro do outro, tá? Então, se um companheiro infringiu as disposições da lei, convencidos, quando estamos de que todo reajuste surgirá pelo sofrimento, para que agravar a situação com apontamentos cruéis? Bom, aqui nós sabemos, né? Quando a gente faz algo errado, a gente vai ter que se reparar. Contra a lei, aqui na lei dos humanos, a gente pode até esconder algumas coisas, mas contra a lei divina, a gente não esconde não. Hora menos hora, nós vamos ter que prestar contas a isso. Se já nós vamos ter que fazer isso, nós não precisamos julgar nem crucificar aquela pessoa que às vezes já está sofrendo pelo mal que ela te fez. Se ela te fez ou se ela fez alguém, né? Não necessariamente precisa ser com a gente, pode ser com um outro, com um amigo ou com algum outro familiar. E a gente costuma muitas vezes julgar e crucificar mais ainda aquela pessoa, tornando ainda mais difícil o processo dela. Mas a gente não pode esquecer que o processo dela, ela vai se haver com as contas que ela terá que ressarcir, que prestar, né? De forma geral, isso eu estou falando contas, gente, para Deus, tá? Quando a gente fomenta isso e acaba prejudicando ela mais, a gente está trazendo uma conta para a gente também. Então, para que eu vou agravar o sofrimento do outro, se eu já sei que na devida hora, no momento certo, ele vai prestar, né, as contas necessárias? Eu não preciso entrar nisso. Quando eu entro nisso, o que vai acontecer? Eu também vou contrariar não, vou me contrariar, mas vou aí adquirir um débito, né? Quando alguém nos caluneia ou calúnia, né? Acho que caluneia não tem não, gente, não existe palavra não. Bom, uma calúnia contra nós, né? Alguém falou aí uma fofoca e a gente fica com raiva. E nosso primeiro impulso é justamente o quê? Revidar, né? Vou falar a verdade para aquela pessoa, né? Vou limpar o meu nome, porque aquela pessoa falou mal de mim, sujou o meu nome, né? Então vou fazer isso a qualquer custo, né? Se o que a pessoa falou não tem a mínima razão de ser, para que nós vamos nos preocupar? Basta que a gente o quê? Siga o nosso caminho, que a gente não devolva, né? Que a gente não pegue para nós, internalize aquilo, né? E se é mentira, o problema é de quem mentiu, gente. Se eu me desespero, eu dou o poder à mentira dele sobre mim. Tá quase terminando, pessoal, e eu esqueci de ler aquele texto antes de falar, né? Aqui, ó. Com relação a esse trecho que eu acabei de falar. Alguém ter-nos acaluniado ou insultado, fermentando difamação ou veiculando boatos, sem lograr abrir a mínima brecha na fortaleza tranquila de nosso mundo interior. Por que perder tempo ou conturbar o coração
se o problema pertence ao maldizente ou ao caluniador, que responderão sem dúvida pelos males que causam. Então, se não tem nada a ver comigo, que eu construa essa fortaleza interna contra a calúnia, que eu não revide, né? Assim, aquilo não tira a minha paz. Nós devemos, então, valorizar o que é construtivo. Tenhamos as nossas oportunidades de serviço, alegrias da vida íntima, afeições verdadeiras e tarefas construtivas em mais alto conceito, recebendo-as por bênção de Deus, que nos cabe valorizar e enriquecer com reconhecimento, trabalho, amor, lealdade aos próprios deveres. Se erramos, retifiquemos nós mesmos, reparando com sinceridade as consequências de nossas faltas. No entanto, se a obrigação cumprida nos garante a consciência tranquila, quando a provocação das trevas nos desafie, tenhamos a coragem de não conferir ao mal atenção alguma, abstendo-nos de passar um recibo em qualquer conta perturbadora que a injúria ou a maledicência nos queiram apresentar. Nesses últimos dois parágrafos do texto, né, Emmanuel traz para nós que no dia a dia a gente tem a tendência a ter cegueira para as bênçãos diárias e a ter foco no negativo. Então, em vez da gente focar no que deu errado no dia, gaste sua energia mental valorizando o fato de ter saúde para trabalhar, amigos verdadeiros e a chance útil de ser alguém. É a lealdade aos próprios deveres. Então, gente, em vez da gente olhar para o copo, né, que está aqui na metade, eu olho para ele meio vazio, ele pode estar meio cheio também. Então vamos tentar olhar o lado positivo, né? Vamos dar graças e agradecer mesmo aos conflitos que nos aparecem, né? Porque eles vão trazer aí algum aprendizado, alguma evolução. E no final, quando Emmanuel fala não passar o recibo, é a gente não dar o quê? Reação imediata às provocações da vida, né? Então, por exemplo, um exemplo fácil aí pra gente, ó. Alguém te fecha no trânsito, grita um insulto. Se você revida, se você xinga de volta, você passou o recibo. Ou seja, você aceitou a mercadoria. Nesse caso aqui, a mercadoria foi o ódio. Assinou e recebeu. Se você ignora e segue em paz, o entregador de ódio volta para casa com a encomenda dele e aquilo não te aflige. Então, vamos pensar nesse conceito de não passar o recibo antes da gente revidar, né, aí alguma provocação. Nossa paz de espírito, gente, depende de quem deixamos entrar na nossa casa mental. Emmanuel nos ensina a sermos porteiros vigilantes. Deixe entrar a luz e devolva o lixo sem abrir o pacote, porque uma vez aberto, já absorvemos ali aquele lixo, né? E aí, só para a gente concluir então, será que a paz de espírito é possível diante de tudo que a gente leu? Sim, com certeza. Mas ela não é um destino. Ela é um exercício de triagem. Devemos ser vigilantes conosco mesmo, com nossas ações diariamente.
procurando fazer um autoconhecimento, uma autoavaliação das nossas atividades diárias, como nos recomenda Santo Agostinho. Paz de espírito, gente, é a coragem de ser considerado bobo pelo mundo por não revidar, para ser considerado fiel pela própria consciência. Amanhã, quando uma conta perturbadora chegar à porta de vocês, pode ser uma ofensa, uma intriga, lembre-se de Emmanuel, não passe o recibo, visto que isso não vai te afligir. E lembre-se, a paz não é a ausência de barulho, mas é uma ordem interna. E Jesus mesmo nos disse, gente, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz do mundo é um silêncio temporário. A paz de Cristo é a serenidade aí da tempestade. E aí, se a gente pegar essa frase de Jesus, né? Essa passagem de Jesus e compararmos com os ensinamentos de Emmanuel aqui, podemos fazer a seguinte relação. Jesus nos deu a técnica, que é a sua paz. E Emmanuel, no texto, em paz de consciência, nos deu um manual de instrução, né? Não turbar na prática, não passar o recibo para a maldade do mundo. E aí eu vou deixar vocês com uma pergunta reflexiva. Se a paz dependesse de tudo estar certo lá fora, algum de nós teria paz hoje? Que assim seja.